graça, seja bem-vindo aqui no meu canal Conexão com Deus para mais um dia do nosso projeto 150 Salmos. Hoje é domingão, dia abençoado, e se você está aqui pela primeira vez, já quero te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao meu canal. Todos os dias, todas as manhãs, tem uma palavra de fé e de esperança para o seu coração. Estamos no projeto 150 Salmos e hoje estaremos meditando no Salmo de número 62 e hoje vamos falar de confiança em Deus. Isso mesmo, o tema do Salmo 62 é exortação à confiança. Também é um salmo de Davi. Estamos aí numa sequência de salmos de Davi. Ontem foi a oração de Davi e hoje não deixa de ser uma oração exortando a nossa confiança. Em quem você tem confiado? Será que você tem confiado em homens, confiado na sua riqueza, confiado em pessoas? Em quem você tem confiado nos momentos de dificuldade? Aqui Davi estava passando por mais um momento de dificuldade. Quantas guerras, quantas batalhas e quantas lutas Davi passou. E quantas lutas nós também passamos. Mas diante de todas essas lutas, diante de todas essas batalhas, nós temos que confiar no nosso poderoso Deus, aquele que é fiel na nossa vida, que está sempre conosco, sempre do nosso lado, nos ajudando. Já peço para você, pegue aí a sua Bíblia, pega papel, pega a caneta para você fazer anotações. Se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, já peço para você, te inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha, faça o seu pedido de oração. Isso mesmo, pode fazer o seu pedido de oração. Deixa aqui embaixo nos comentários e na descrição desse vídeo tem aí o endereço do nosso Instagram, do nosso Facebook, também tem o chat no nosso WhatsApp. Então, se você quiser fazer parte do nosso chat e receber de primeira mão aí os nossos vídeos, as nossas orações, fique à vontade para entrar no nosso grupo. Seja bem-vindo aqui nesse canal. Tenho certeza que você vai aprender muitas coisas aí da palavra aqui. Eu quero também ser uma intercessora para a sua vida e para a sua família. Amém? Vamos caminhar juntos nesse projeto maravilhoso. Já pegou aí a sua palavra? Vamos estar lendo aí o Salmo de número 62. É um salmo que ele tem 12 versos. 12 versos. Vamos lá? Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para derribardes, como se fosse uma parede perdida, em um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo na sua dignidade, na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então Deus é a minha forte rocha e o meu refúgio.
Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis da rapina e das vossas riquezas prosperam. Não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Que palavras tremendas aqui deste Salmo de número 62, amém? Então aqui esse Salmo, ele foi escrito aí no momento de provação de Davi. Davi passou por diversas provações com o rei Saul, com seu próprio filho Absalão, que nós falamos ontem aqui. Nós não sabemos exatamente qual foi aí o contexto histórico desse salmo. Provavelmente tenha sido na época também de Absalão. E Davi demonstra aqui uma fé extraordinária ao descansar somente em Deus, ao confiar que Deus derrotaria os seus inimigos. Então Davi, diante de tudo, ele confiava em Deus. Ele já começa esse salmo confiando, dizendo que é só Deus na vida dele. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, é só em Deus que nós temos que confiar verdadeiramente, porque homens, eles nos decepcionam. Talvez você confie demais em um amigo, em uma pessoa, e você acaba se decepcionando, mas em Deus você não terá decepção nenhuma, você jamais será abalado se você confiar em Deus, aqui como Davi estava confiando somente em Deus e dizendo: só Deus é a minha salvação, porque só Ele é a nossa salvação. Não tem como, não tem outro meio de salvação senão a não ser através do nosso Senhor Jesus Cristo. E Davi então era esse homem que sempre confiava em Deus, e através desse salmo nós podemos aí extrair 3 verdades que surgem dessa experiência aí de provação e de adversidade em que Davi estava passando. 3 verdades. A primeira verdade é: somente Deus nos salva. Do verso 1 ao verso 4. Somente Deus nos salva. Davi, ele crê em Deus, exclusivamente em Deus. Deus é que determina as nossas vitórias. Foi Deus que determinou a vitória de Davi em todas as batalhas, quando ele venceu o rei Saul, quando ele venceu Absalão. Era Deus que estava à frente, foi Deus que determinou a vitória de Davi. E Deus está determinando a sua vitória. É isso mesmo, não se sinta derrotado, ore e confie, porque Deus já escreveu a sua vitória. Você vai vencer essa batalha, você vai vencer esta provação, você vai vencer esse deserto que você tem atravessado. Confie no Senhor como Davi confiou. Davi orou, confiou e esperou. Olha só, orou, confiou e esperou. Muitas vezes nós oramos e confiamos, mas não esperamos. Nós queremos as coisas no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Às vezes demora um pouquinho para acontecer. Davi ficou 10 anos em exílio e ele confiava no Senhor e ele esperava no Senhor.
mas não foi no tempo que ele quis, foi no tempo de Deus. Imagina esperar 10 anos, não sei quanto tempo você tem esperado para a promessa se cumprir na sua vida. Se já faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos ou até mesmo 20 anos esperando uma promessa acontecer. Mas olha a história de Abraão e Sara. Quanto tempo eles esperaram pelo filho da promessa, né? Quanto tempo esperando, quanto tempo confiando, e a promessa chegou, né? Nasceu Isaac. Então, vamos aprender a esperar, orar, confiar e esperar. Esse é o segredo. Às vezes nós oramos, mas não sabemos esperar, queremos tudo na nossa hora. Oramos hoje, já queremos que amanhã já aconteça, não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. Isso que você tem que compreender. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Então Davi, ele orou, confiou e esperou, sabendo que ao seu tempo Deus lhe daria o seu reino. E uma vez sendo um homem totalmente humilde, Davi era muito humilde, ele se via como uma parede prestes a cair. Ou seja, ele era um homem frágil. Se não fosse Deus na vida dele, ele não venceria nenhuma batalha, né? Mas ele diz aí que Deus, ele é o seu baluarte, né? Que Deus não iria deixar ele cair. Os inimigos não iriam vencer Davi. 2. Somente Deus nos encoraja, do verso 5 ao verso 8. Então, 2. Somente Deus nos encoraja, do verso 5 ao verso 8. Então, olha lá. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, esperar silenciosamente, né? O que é esperar silenciosamente? Não significa você ficar parado e ocioso, né? É você continuar orando e confiando. Não é você não fazer nada, mas é você confiar, né? É no sentido de você não murmurar, não reclamar, não ficar falando, não ficar debatendo com seus inimigos, né? Não partir para cima, mas esperar silenciosamente. É você falar somente para Deus. Tem coisas que nós temos que falar somente para Deus, orar, confiar. Então aqui Davi esperava silenciosamente no Senhor, né? E era uma combinação ali, né, serena de Davi, de fé, de adoração e descansando na grandeza de Deus. Nós temos que descansar nas promessas do Senhor, né? Orar, entregar nas mãos dele e descansar, não ficar a todo momento questionando por que Deus não fez ainda, por que disso, por que daquilo, fica aquele questionamento. Não, nós devemos ter essa serenidade que Davi teve aqui no Salmo 62, né? Nós temos que manter a nossa fé, a nossa adoração e o nosso descanso. Descanse, porque Deus, ele é grande. Ele está trabalhando, ele está fazendo, mesmo que você não esteja vendo nada. Mas Deus trabalha em silêncio. E Davi, então, ele passa de lá no começo, no verso 2, ele diz, não serei abalado. Agora, ele já até muda aqui, ele fala, jamais serei abalado, né? Então, ele muda aí, né? Ele fica mais confiante no decorrer em que ele escreve esse salmo. Não serei abalado. Agora ele diz, jamais serei abalada, porque quando nós compreendemos de que Deus é a nossa fortaleza, maior é a tranquilidade do nosso coração. Então Davi estava com o coração tranquilo, né? Ele não estava dependendo dos seus próprios recursos, da sua própria força, né? Mas do Senhor Todo-Poderoso. Por isso que ele estava tranquilo. Ele sabia
que Deus jamais iria abandoná-lo, né? Então ele confiava em todo o tempo. Olha no verso 8: confiarei nele, ó Deus, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O que é derramar o coração, né? É quando nós oramos com o coração quebrantado, que nós ali só falamos verdadeiramente com o Senhor, colocamos diante dele as nossas angústias, as nossas necessidades, nós choramos, nós clamamos, né? Verdadeiramente, nós derramamos o nosso coração no Senhor. Isso é confiar verdadeiramente em Deus. Davi também exorta o povo, né, a confiar e considerar Deus como refúgio. Então não era só para ele. Ele está dizendo: confiai nele, ó povo. Então ele estava falando para o povo que estava ali com ele, passando a peleja com ele, porque ele não estava sozinho, tinha homens ali com ele. Então, enquanto ele orava, ele também exortava o povo a orar e a confiar. É isso que nós temos que fazer também na nossa família, exortar a nossa família a também orar e confiar. Então Davi exorta o povo, né, a crer como ele, esperar como ele, derramar o coração como ele, né? Ele não fica com vergonha de falar isso para o povo. Ele diz que nem Paulo, né? Irmãos, orai por nós. Então vamos orar uns pelos outros. Isso mesmo, temos que orar uns pelos outros, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. Temos que ter aí diariamente esse foco de oração, né? De entregar também em nossas orações as pessoas em que nós convivemos, né? Entregar a nossa família nas mãos de Deus, entregar as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que congregam conosco na igreja, sempre, né? Orando uns pelos outros. Era isso que Davi estava fazendo ali com o seu povo. Número 3, somente Deus recompensa, do verso 6 ao verso 12. E aí ele vai dizer que os inimigos dele haviam adquirido poder através de riquezas, né? Pela opressão e pelo abuso dos outros. Olha o que ele diz: que é vaidade, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade de fina estirpe, pesados de balança, e ele junto são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis da rapina, e nas vossas riquezas prosperam, não ponhais nele o coração. Olha que palavras fortes, né? Porque ali ele estava dizendo que os inimigos haviam adquirido riquezas e colocavam ali as suas expectativas, né? E eles eram poderosos por causa do dinheiro. Então essa era a filosofia desse povo, e Davi adverte, né? Adverte o seu povo para não adotar esse tipo de filosofia de vida. Como é triste ver que muitas pessoas hoje em dia, isso mesmo, muitas pessoas hoje em dia, até mesmo o povo de Deus, muitas vezes deposita sua confiança nas riquezas, no status, no poder, no dinheiro, na sua capacidade humana e não em Deus. Mas Davi não. Davi confiava em Deus. Enquanto esses homens confiavam no dinheiro, na riqueza e no poder, confiavam em si mesmos, Davi confiava em Deus. Olha o que ele diz aí: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto. Então quando ele diz uma vez, duas vezes, né, é uma maneira hebraica de dizer, né, várias vezes, repetidamente Deus falou, e Davi ouviu quando Deus falava com ele, porque ele orava e Deus respondia. Nós vemos aqui nos salmos anteriores, ele orava, clamava e Deus respondia. Então aqui ele diz:
Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. Então o que ele quer dizer? Muitas vezes, várias vezes, repetidamente, Deus falou comigo e eu ouvi a Deus, porque Davi, ele era sensível a ouvir a voz de Deus, e nós também temos que buscar isso, ser sensíveis a ouvir quando Deus fala conosco. Deus fala conosco, apesar de muitas vezes nós não estarmos sensíveis a isso, mas nós temos que ter essa sensibilidade que Deus fala conosco através da palavra, através de um irmão, através de sonhos. Tem muitas maneiras de Deus falar conosco. Deus tem falado com você. Deus falou com Davi e Davi ouviu. Aleluias! E depois ele vai dizer, a força e a bondade de Deus, né, são suficientes para as nossas crises da vida. Olha lá. Que o poder pertence a Deus, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as tuas obras. Então, o que ele está querendo dizer, né? Que aqueles homens confiavam no seu dinheiro, no seu poder, mas Davi confiava em Deus, que a força que ele tinha vinha de Deus, né? A força e a bondade de Deus são suficientes para as nossas crises da vida, pois estamos na mão de um Deus que é amor, né? Um Deus que é poderoso e que jamais falha. Deus não falha. Quando nós confiamos verdadeiramente nele, Deus não falha. Então Deus ajudou Davi e ele também vai te ajudar. Confie nele mesmo que esteja sendo difícil. Eu achei aqui uma história interessantíssima de uma mulher, uma escritora chamada Anne Stelly. E já faz muito tempo que isso ocorreu, há 300 anos atrás. Essa escritora Anne Stelly, ela suportou momentos de terror difícil na vida dela. Olha o que essa mulher passou. Se você acha que a tua vida, você está passando por um momento difícil, a hora que eu ler aqui a história dessa mulher, você vai ficar impactado e vai ver que o que está acontecendo com você não é nada. Preste atenção. No início da vida dela, a mãe dela morreu, quando ela tinha apenas 3 anos de idade. E quando ainda era nova, ela sofreu um acidente que a deixou inválida para sempre. Então ela perdeu os movimentos da perna e ela ficou inválida. E aí ela arrumou um namorado, ficou noiva e o noivo dela se afogou em um rio na véspera do casamento, quando ela tinha 21 anos. E como continuar saindo da cama dia após dia em meio a tanta dor? Olha só, a mãe morreu quando ela tinha 3 anos. Depois ela sofreu um acidente e ficou inválida. Depois o noivo dela morre afogado na véspera do casamento. Olha que situação. Assim como Davi passou todas aquelas dificuldades diante dos seus inimigos, diante do rei Saul, diante de Absalão, olha o que passou esta moça, essa jovem escritora. E como levantar da cama diante de tantas coisas ruins acontecendo, no meio de tanta dor? A resposta vem aí no Salmo 62. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, é o meu refúgio, né? Então ela escreveu um hino em cima aqui do Salmo 62. Ela escreveu um hino de louvor, mesmo passando momentos de dificuldade, assim como Davi, em momentos de dor, ele escrevia os salmos, esses lindos salmos que nós lemos hoje. Ele escrevia em momentos de dor, e essa moça, passando por tudo isso, ela colocou aí em um dos seus hinos, ela escreve: caro refúgio da minha alma cansada, em ti quando as dores emergem, em ti quando as ondas de aflições me atingem, minha esperança vacilante
repousa. A ti eu conto todas as minhas tristezas crescentes, pois somente tu podes curar. Para cada dor que me comete, a tua palavra traz doce alívio. Não ordenastes que eu busque a tua face. Devo eu buscar em vão? Pode o ouvido da graça soberana estar surdo diante do meu clamor? Não, ainda que o ouvido da graça soberana atende à oração do coração quebrantado. Ó, que eu possa sempre encontrar ali repouso, ali para todas as minhas tristezas. Olha que lindo que essa moça escreve, mesmo passando por todos esses momentos, ela não se deixou abater, né? Ela se levanta e continua escrevendo esses hinos lindos para o povo, né? Fica uma lição grande para nós. Às vezes nós estamos passando por uma luta desse tamanho e nós já começamos a murmurar, começamos aí a não confiar mais em Deus, abandonamos o Senhor. Mas olha essa moça, quanta luta na vida dela, perder a mãe, sofrer um acidente, ficar paralítica, o noivo morreu na véspera do casamento. Pensa quantas coisas aconteceram na vida dela, mas ela não desistiu. Não desista, mesmo que você esteja passando por coisas terríveis. Não desista, porque Deus ele tem cuidado de você nos detalhes. Ele cuidou de Davi e ele está vendo o seu sofrimento, né? E Deus ele é aquele que ele nos vê, ele vê as nossas dores, vê a nossa aflição, mas só ele é a nossa salvação. Só nele nós podemos buscar refúgio para as nossas dores. Então Davi, neste salmo, ele nos convida a esperar em Deus, ainda que as palavras não brotem dos nossos lábios. Devemos esperar silenciosamente, aguardar, esperar e confiar e não murmurar. Deus é a nossa esperança, dele vem o nosso socorro, e aquele que espera jamais será envergonhado. Fique com essa palavra, que Deus possa falar melhor no seu coração, que você possa ter aprendido hoje aqui a confiar mais no Senhor diante das dificuldades. Amém? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa palavra, que possamos confiar cada vez mais em Ti, como Davi confiava, Senhor. Que possamos esperar silenciosamente, sem murmurar, sem reclamar, mas sim orando, clamando, exortando o Teu santo nome, Senhor. Que possamos, como Davi, mesmo diante das dificuldades, cantar um cântico novo, adorar e sempre conclamar a nossa família a orar conosco e uns orando pelos outros. Que possamos pensar no nosso próximo, orar para o nosso próximo. Quantas pessoas necessitando de oração, e você que está assistindo nesse momento, que está necessitando de algo, que você tem passado por dificuldades, assim como essa moça aqui que eu li, estava passando por tantas dificuldades, mas ela não desistiu. Que você também não desista diante das dificuldades, porque vai passar, essa luta vai passar, essa dor vai passar. Continua sendo fiel, que Deus está vendo, Ele está assistindo, está colhendo todas as tuas lágrimas, e você vai vencer mais essa batalha em nome de Jesus. Amém? Ótimo domingo, um dia abençoado, que você possa aí passar um dia maravilhoso junto com a sua família, que você possa estar sempre confiando em Deus diante de todas as dificuldades, né? Ore e confie, né? Ore e confie de todo o seu coração. Faça como Davi. E amanhã estaremos aqui de volta no Salmo de número 63, Salmo 63, buscando a Deus. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. O Salmo começa assim:
Ó Deus, Tu és o meu Deus forte e eu busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Vai ser lindo, Salmo 63 é um dos meus favoritos, Salmo 63. Vem comigo amanhã, segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes para a honra e glória do nosso Senhor. Beijo no coração e fiquem com Deus.